Eu conversei com o Leomir esses dias. E o Fábio Moreno, que já contei a história aqui, né? Antes, os dois auxiliares do Abel eram o Leomir e o Robertinho. O Robertinho faleceu, o Fábio Moreno é filho do Robertinho. Então, é homem de absoluta confiança do Abel Braga. Esse trio, Abel Braga, Robertinho e Leomir, foi o trio multicampeão no Internacional. Foi o trio que conquistou a Libertadores e o Mundial em 2006. E agora o Fábio Moreno, que muito elogiado pelo Abel, vem fazendo um trabalho muito elogiado no Fluminense, tanto é que terminou o ano como técnico na beira do campo. Era isso também que estava pegando para as últimas questões contratuais, né? O Abel queria levar, além disso, algumas pessoas de comissão observação, sugeriu até nomes para preparação física, mas o Flamengo quer montar uma base fixa, uma base na comissão permanente do clube. E aí entra o treinador com seus homens de confiança. Deve ser anunciado ainda hoje o Abel Braga pelo Flamengo, um contrato provavelmente de 2 anos, vai assinar até o fim de 2020. Agora, o torcedor do Flamengo, claro, ele vai ter o trauma. Ele vai ter o trauma daquela decisão de Copa do Brasil. Mas é longe, né, contra o Santo André. É longe. O Flamengo era amplo favorito e acabou deixando escapar o título no Maracanã lotado. Só que nesse mesmo ano, Paulinho, ontem aqui nos corredores, eu estava conversando com o pessoal do Expediente. Eu me lembro que naquela campanha, o Flamengo era saco de pancada em Porto Alegre. Você lembra disso, né? No início dos anos 2000. Pois nesse ano que perde o título para o Santo André, o Flamengo teve no caminho o Grêmio. E o Flamengo, olha, eu trabalhei naquele jogo. O Flamengo fez uma partida no Estádio Olímpico, sob o comando do Abel. Fantástico. O Zinho estava em campo. O Zinho jogava pelo Flamengo. E o Flamengo eliminou o Grêmio. E até então não fazia boa campanha no Brasileiro, mas era favorito na Copa do Brasil. E o Flamengo avançou ali jogando muito futebol organizado. A gente via todo mundo comprometido, porque o Abel tem essa característica. Além de ser um cara que organiza muito a parte tática, eu usei até esse termo no Expediente ontem, ele é um estadista. Ele traz o grupo todo com ele. Isso vai ser importante. Isso é importante pela experiência dele, pela vivência no futebol. Um cara que chegou onde chegou, jogou na Europa, né? Abelão jogou na Europa, foi técnico na Europa durante muito tempo. Jogou na França, jogou em Portugal. Olympique. Exatamente, PSG, por onde passou. Esteve na mira do Mônaco. Exatamente. Então, assim, além dessa experiência internacional toda, tem uma bagagem de seleção brasileira, né? Disputou a Copa do Mundo, queira ou não queira. Mas ele não era técnico, ele não era... Não, mas era um zagueiraço. O Abelão era um zagueiraço. Muito se fala aí do Filipão, né? Zagueiro, Filipão. O Abel foi a Copa do Mundo. O Abel foi a Copa do Mundo com a seleção brasileira. E essa questão toda do passado, ela remete a amadurecimento, aperfeiçoamento. Isso aí é indiscutível. Passa pela cabeça do torcedor uma dúvida que não passa pela minha cabeça. Eu acho que o Abel tem todas as condições, acima de tudo, de uma coisa que ele gosta de fazer, que é subir a rapaziada da base para jogar no time de cima. E isso, aguardem. Ele vai fazer muito bem. Acho que não tenho a menor dúvida em relação a isso. E se a pessoa não mudar, se a pessoa não crescer, não evoluir em 14 anos... para o mundo e vamos descer, né? São 14 anos da primeira passagem do Abelão para agora, em breve, o anúncio oficial do Flamengo, né? É um novo Abel, surge um novo técnico e, como o Calheiros pontuou aqui, um técnico muito vitorioso. A gente segue falando sobre o Abel, sobre o Flamengo, agora com personagens super especiais, Paulo Lima. Ontem à noite, aqui nos estúdios do Fox Sports, no Jogo Sagrado, nós recebemos o Léo Moura e nós recebemos o Parreira. Claro que eles falaram sobre essa contratação, a chegada do Abel Braga no comando do Flamengo. Acho que o Flamengo escolheu muito bem. Abel tem experiência, tem vontade, ficou aí 6 meses sem trabalhar, deve estar com tesão danado para voltar a trabalhar. O Flamengo hoje tem um dos melhores CTs do Brasil, talvez do mundo. Tem estrutura financeira, tem torcida, tem tudo para dar certo, né? Agora uma nova direção, embora a outra tenha feito um bom trabalho, não teve resultado, talvez no futebol, no ano que passou, mas eu acho que consertou o clube. Lançou as bases para o Flamengo grande. Não, o Flamengo escolheu, acho que um profissional que qualquer clube vai abrir a porta para ele trabalhar, porque é um cara excepcional, um grande treinador, vitorioso. Então acho que parabéns aí para a diretoria do Flamengo que escolheu um grande treinador. Tem muita semelhança dos dois, do Renato e do Abel, ou não? Os dois, pelo que eu já trabalhei, são dois paizão, né? Então acho que o grupo gosta muito disso quando o treinador é dessa forma, além de entender muito ali, né, dentro de campo. Então acho que foi acertada demais. Bom, tá aí 2 personagens super especiais que nós vamos destacar um pouquinho mais
aqui no Bom Dia Fox, porque o Parreira falou de tudo. Sobre Libertadores, o Campeonato Brasileiro. O que pergunta, você responde e naquele clima super confortável. Léo Moura falou sobre renovação de contrato, sobre o clima lá no Grêmio, como é que ficou até o dia do fico do Renato Portaluppi e sobre o coração rubro-negro. Apaixonado que Foi é, né? muito legal as declarações de ontem, tanto do Léo Moura como do Parreira. Daqui a pouquinho a gente acompanha mais um trechinho, caso você tenha perdido. Agora, Abel, mercado da bola, você já sabe o que acontece, né? Movimenta muito a hashtag. Agora, tem um detalhe bacana. Você sabe que ontem eu estava escutando, ontem à noite, ouvi uma entrevista bem bacana do Dorival Júnior na Rádio CBN, Rio de Janeiro, ontem à noite. Carlos Eduardo Éboli, né? Estava comandando o programa, enfim. E foi um bate-papo bem legal. E começou falando justamente do momento aí do Dorival Júnior, né? Se ele tinha alguma mágoa com o Flamengo. E o Dorival já abriu o papo falando, mágoa nenhuma. Ao contrário. Nenhuma. Eu, quando aceitei o convite, eu já sabia que o compromisso seria até 31 de dezembro. Valorizadíssimo. E aspas pro Dorival nessa entrevista à CBN. O Flamengo não tem obrigação nenhuma comigo. Tem obrigação nenhuma. Eu sou responsável pelo compromisso que assumi, procurei fazer o melhor. E de fato, hein? O Flamengo mudou muito nas mãos do Dorival Júnior, que mais uma vez mostrou que é um técnico muito capacitado. E é um dos técnicos que sai de lá com o salário em dia, porque o Flamengo não atrasa salários de ninguém. Quantos e quantos ex-treinadores, ex-jogadores em gestões anteriores batiam na porta da justiça, lá do moço do martelo, e falavam assim, ó, me devendo. Ó, a gente conhece que ainda tinha um monte de gente aí com penduricalhos até bem pouco tempo e agora está tudo sanado. Evidente que o Dorival sai de lá, inclusive, fortalecido. Também o Dorival sai de lá com uma moeda de altíssimo poder. O Dorival talvez tenha entrado aqui como uma desconfiança. E hoje ele está lá em cima. Sabe o que ele falou nessa entrevista? Ele lembrou o ano passado, quando ele assumiu o São Paulo era um fiasco. E um gol do Bahia na última rodada tirou do São Paulo a melhor campanha do segundo turno. Ou seja, o São Paulo esteve muito perto de fazer a melhor campanha do segundo turno de 17 e a melhor do primeiro turno em 18. E muito graças ao trabalho do Dorival Júnior na temporada passada, que a gente fala muito, São Paulo foi um fiasco. Mas o cenário, quando o Dorival Júnior assumiu o São Paulo, para o cenário que ele entregou para abrir a temporada, não dá para dizer que não foi um trabalho bom do Dorival. Um trabalho de recuperação. Na última coletiva dele no Flamengo, eu me lembro bem, ele falando que não criava nenhuma expectativa sobre uma permanência no Flamengo, justamente por conta disso, saber que ele chegou para apagar o fogo, o incêndio, né? Mas ele disse o seguinte, deixa uma sementinha. Também foi plantada uma sementinha, porque ele chega com uma grande desconfiança, mas Dorival Cobrança. vai conseguir colocar o Flamengo no ritmo? Por que o Dorival? E aí ele sai bem, apresentando um bom trabalho e plantou a sementinha. Olha, fiz o meu trabalho, ficou bem. Foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro, apresentando futebol mais ofensivo. E eu saio por cima, tanto que hoje, para muitos, por que não a sequência do Dorival no comando do Flamengo? Até pouco tempo não se esperava esse tipo de pensamento do torcedor que tanto questionou a sua chegada. Aí é um técnico, Lívia, como a gente já falou aqui, que estava fora do mercado há muito tempo e abertamente o Dorival falava que não queria compromisso nenhum, né, para poder ter um tempo maior em casa, se dedicar à família, enfim, tudo aquilo que todos nós vivemos e temos que respirar isso mesmo, né? É tão importante a gente ter o nosso lado profissional, como também é importante ter a nossa vida fora e a nossa família, isso aí é fundamental, essencial. E de uma hora para outra surge uma oportunidade, um convite, ser técnico do Flamengo, porque ele já tinha sido, né, um pouquinho antes da gestão do Bandeira de Melo, com a Patrícia, né, naquela fase final do último ano da Patrícia, depois com o próprio Bandeira, depois saiu fora do clube e volta no momento em que ele criava ali uma certa expectativa, não negativa, mas de desconfiança, como a Lívia falou aqui. E hoje é um técnico que, olha que de uma maneira ou de outra, grandes clubes têm que pagar bem para ter o Dorival de volta nas suas fileiras. Não é mais um técnico, depois desse trabalho, que possa se dizer que não tenha mercado aberto, ao contrário. Rapidinho, antes da gente abrir a nossa hashtag, exatamente. É uma possibilidade. Tem mercado, a gente sabe que tem, até por conta desse trabalho que ele fez no Flamengo. Você enxerga Paulo Lima ou Dorival trabalhando em 2019 em algum clube específico? Assim, é evidente que quando se fala do Dorival, se lembra muito da conquista dele pelo Santos, pela passagem vitoriosa do Santos, né? E tá bom, tem uma vertente lá na Vila Belmiro que fala do Luxemburgo, mas tem uma corrente de oposição muito forte ao trabalho do Lucha, e o Dorival parece que ser um técnico que agrega as duas correntes dentro do próprio clube, dos conselheiros, daqueles homens que são mais vitalícios, que têm poder de decisão de fogo, né? O Conselho de Beneméritos, como eles costumam chamar lá no Santos Futebol Clube.
Mas é um técnico de ponta nesse momento e, olha, poucos clubes no futebol brasileiro hoje precisam e até tem necessidade de um técnico com gabarito do você vê, o Grêmio está forte com técnico, o Inter está forte com técnico, o Flamengo tem, né? O próprio Cruzeiro já tem, né? O São Paulo, que está com o Jardine aí, já trabalhou lá o Dorival, mas pelo projeto é o Jardine que vai adiante, né? E aí você vem para baixo, o Atlético Paranaense campeão, não vai trocar de técnico. Não vai trocar de técnico, né? O Palmeiras indiscutivelmente fica. Então, você vai minguando, exato, vai afunilando os nomes dos técnicos. Lá em cima já não tem, o Fortaleza tem técnico, o Goiás já tem técnico. Então, o caminho é exatamente esses que ainda estão aí, Fluminense, que está para Jair Ventura, e o próprio Santos. Acho que esses dois são os times que podem trazer o Dorival para serem técnicos. Depois eu gostaria da opinião do Paulo Lima e do Calheiros sobre o futuro do Santos, que mirou o Abel, já se fala no Luxemburgo, andou procurando o próprio Muricy.